Aleluia. Abra a Bíblia de vocês em Mateus 3. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Graças a Deus que nos dá esse privilégio de estarmos aqui juntos nessa noite. Graças a Deus. Você abriu sua Bíblia? Deixa eu só te falar uma coisa. Levante sua Bíblia aí. Você sabe o que você está carregando? Você sabe o que você está carregando? Você está carregando Deus nas tuas mãos. A palavra do Senhor diz que essa palavra, ela é vida e espírito. Então, zele bem daquilo que você está carregando. Carregue bem, com amor, com dedicação. Eu estava ali meio que adorando e depois fui fazendo umas perguntas para mim mesmo, quando disse, faz outra vez. Faz outra vez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca deixa de agir. Ele nunca para, Ele é contínuo. Ele não tem tempo para derramar, Ele está sempre derramando. Ele não tem períodos para abençoar, Ele está sempre abençoando. Ele não tem aquele meio termo com Ele. Quando você foi gerada, Ele olhou para você e disse, eu te chamei para ser abençoado. Eu te formei para ser uma bênção. Então não fique esperando que Deus venha fazer, Ele já fez. Ele já fez, diga comigo, Deus já fez na minha vida. Ele já fez, irmãos. Então se você ficar esperando que um dia Ele vai fazer, tem muita gente frustrado, tem muita gente entristecido com Deus, porque acha que Ele não faz. Quando na verdade, Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Então abra a Bíblia de vocês e vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso logo. Todos encontraram Mateus 3, a partir do verso 1. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Eu vou falar de novo para você entender. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. No verso 3 diz, Ele é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Ele quem? Aquele que está anunciando, aquele que está comunicando, aquele que está trazendo a mensagem. Ele, João. Então no verso 3 diz, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia. Eu não sei você, mas eu sinto meu coração disparando quando eu ouço essa mensagem. Quando eu entendo essa mensagem, eu sinto meu coração disparando. No verso 4 diz, João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro. Eu tentei até botar um cinto de couro hoje. Um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a província e adjacente ao Jordão, recebendo um acesso para o reino. Isso eu estou trazendo para você. As pessoas que saíam de Jerusalém vieram com uma decisão. Olha para quem está do teu lado e diz, você está decidido a isso? Você está decidido a isso? Aleluia. Eles vinham de longe, viu, irmãos? Eles vinham de longe, porque estavam entendendo a mensagem, estavam compreendendo a comunicação. Você está aqui comigo?
Você está entendendo aqui a comunicação? Aleluia. E verso 6 diz: confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. E eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus que viam o seu batismo, e dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Aleluia. Olha para alguém e diz assim: hoje é o dia para você produzir esse fruto. Hoje é o dia que você irá produzir esse fruto. Aleluia, aleluia. Não presumas de vós mesmo dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode gerar filhos a Abraão. Tudo está no controle dele. Ele tem todo o controle e poder. Aleluia. Verso 10 diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, quem não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Verso 11: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele, oh glória, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Aleluia. Aleluia. Pode deixar sua Bíblia aí. E venha comigo agora, entrando na dimensão do Espírito, entendendo esta mensagem, que não vai se calar até que você entenda essa comunicação. Essa mensagem não pode se calar. Essa mensagem não pode se calar. Essa mensagem tem que ser propagada. Essa mensagem tem que ser enviada nos 4 cantos da terra. Essa mensagem precisa ser todo o tempo lançada em todas as terras, em todas as cidades, em todos os estados, em todas as famílias. Porque isso comunica um amor genuíno. Isso comunica alguém que está olhando para você. Alguém que te olhou antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe. Antes mesmo de você ter conhecido ou reconhecido quem você é aqui na terra, Ele já havia lhe amado. Ele já havia preparado um lugar de excelência para você. Ele já havia preparado um novo tempo para você. Um novo tempo para você. Aleluia. Você pode levantar as tuas mãos e adorar ao Senhor. Adore um pouco o Senhor. Aleluia. Deixe o seu espírito ser conectado com essa mensagem. Deixe o seu espírito ser lançado, guiado por essa voz, por esse chamado, para essa noite, para a sua vida, para a sua jornada, para a sua história. Aleluia. Não tenha medo de ouvir essa mensagem. Não tenha medo. Não ache que é algo ruim. Quando você escutar essa palavra, arrependei-vos. É Deus dizendo, informando para você: eu tenho um lugar melhor para a sua vida.
Eu tenho um novo lugar para você. Eu tenho uma nova história para você. Então levante as tuas mãos e diz: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque nós decidimos ouvir a tua mensagem, ouvir o teu chamado, para vivermos a vida que o Senhor estabeleceu para nós. O Senhor diz que tem uma vida de reino para nós. O Senhor tem uma ação, um mover do reino para nós. E esse é o nosso lugar. O lugar que nós precisamos habitar. O lugar que nós precisamos estar. Você pode sentar glorificando ao Senhor. Olha para esse irmão que está do seu lado. Você está entendendo a mensagem? Amados, estamos falando de João. João o Batista. O João que teve a impossibilidade de vir ao mundo. João que foi gerado juntamente no tempo de Jesus. Foram pários. Foram praticamente no mesmo tempo. Houve só alguns meses de diferença. A mãe de João, o pai de João, tiveram que perseverar, tiveram que compreender que havia um propósito para que eles gerassem. Então eles perseveraram até que eles geraram. Irmãos, não queira gerar de qualquer maneira. Compreenda o que é gerar para o reino. O que é gerar para o reino. Porque quando nós compreendemos o que é gerar para o reino, nós somos perseverantes. Olha para quem está do teu lado e diz: quando você gera para o reino, você não desiste facilmente. Quando você entende o que é gerar para o reino, você não paralisa porque as coisas estão demorando. Você não desiste porque ainda não aconteceu da forma que você queria que acontecesse. Futuca aí que está do teu lado e diz: é para o reino, meu amado. Não é para você. Não é para você, não é para o seu deleite, não é para a tua vontade, não é para a tua vaidade, é para o reino. Quantos estão dispostos a gerar para o reino? Então perceba isso aqui. João veio de um casal, foi gerado de um casal perseverante. Havia muito amor, muita entrega. João nasceu. E não poderia ser diferente que ele entendesse qual era o seu propósito. Olha aqui comigo. Ele precisava compreender toda a sua jornada. João, ele tinha uma mensagem. E a mensagem dele era desde Isaías: você. É você. Você pode falar para essa pessoa aí do lado: é você que está preparando o caminho. É você que precisa preparar o caminho. É você que precisa. Irmão, eu não sei se você está entendendo, mas a mensagem ainda é para você. É você que prepara o caminho. É você que prepara o caminho. Por quê, pastora? Porque tem muitas vidas precisando que você faça, que você endireite. Vou abrir um parêntese aqui. Talvez você está querendo encontrar ou levar para o caminho alguém da tua família. Então desperta para a mensagem. Desperta para a mensagem. Você precisa endireitar o caminho. E quando nós temos essa clareza, como João Batista teve, ele foi criado diferente. Ele entendeu a mensagem. E quem entende a mensagem do chamado não anda de qualquer maneira.
Quem entende a mensagem não faz de qualquer maneira. Sacode quem está do teu lado. Você está entendendo a mensagem? Escute isso aqui. A Bíblia faz questão de dizer que João, havia nele uma mensagem que não agradava a muita gente, que não era simpático para muita gente. João, no meio da sua jornada, da sua caminhada, ele realmente levou a muitos ficarem incomodados. Então deixa eu te dizer, não fica preocupado não. Quando você compreende a mensagem, você não pode calar para agradar a ninguém. Entenda isso. Então ele tinha uma mensagem, ele carregava uma mensagem. E quando é que você carrega uma mensagem? Quando você entende a voz do mensageiro. Você precisa conhecer a voz do mensageiro. Você precisa discernir a voz daquele que te chama, daquele que te fez o convite, daquele que te ofertou um novo e vivo lugar. Você está aqui? Você está aqui nessa noite? Ele entendeu, mas quanta gente, irmãos, ainda não entenderam. Eu creio que você já entendeu. Mas tem muita gente que está caminhando sem entender a linguagem do Pai. A linguagem daquele que disse: eu te escolhi. Eu te escolhi para você fazer aquilo que ninguém quer fazer. Você está aqui? Eu te escolhi para ser diferente no meio dos iguais. Eu te escolhi para que você possa se vestir diferente, para que você possa falar diferente, para que você possa se movimentar diferente. E quem decide a andar de acordo com a mensagem que foi proposta, vai ter que ir para o deserto. Vai ter que ir para o deserto. Quanto medo de deserto, né, irmãos? Quanto medo de deserto. Mas quem entende a voz do mensageiro não tem medo do deserto, porque é aquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai cumprir. Seja você no deserto, seja você na montanha, ele vai cumprir. A questão aqui, Mari, é você entender a voz, é você entender a mensagem. Estamos falando de João aqui, e João já tinha um propósito antes mesmo dele ser gerado. E isso fala sobre você. Isso fala sobre você. Antes de você ser gerado, no ventre da tua mãe, Deus já havia um propósito para ser cumprido por você. Já tem o propósito. Então, enquanto você não compreende, tem gente que hoje diz assim: eu não sei o que é que Deus quer de mim. Eu não sei o que é que o Senhor está esperando de mim. Ele está esperando, como diz hoje, eu preguei de manhã lá em Colossenses, é que você entenda quem Ele é. É que você conheça quem Ele é. É que você busque a conhecê-lo. É que você entenda que é o passo que você dá para ouvir e entender a comunicação. Você anda em lugares e não se esbarra. Ele prepara o caminho. Ele prepara.
Então, quando você entende quem Ele é, olha só, irmãos, você não vai ficar preocupado com o que falam de você. Você acha que João ficou preocupado quando aquelas pessoas chegavam para ele e diziam: esse homem é meio louco? Quantas pessoas às vezes olham para você, quando você está lá cheio do poder e da unção e da graça, e de repente alguém olha para você: isso aí não é normal não. Ei, é normal. Os anormais não vão entender a sua normalidade no espírito. Aleluia, aleluia, eu quero ser assim. Aleluia, domingo passado eu fui levada carregada para casa. Literalmente, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu estava sendo arrebatada. Mas que maravilha você ser tocada de uma maneira sobrenatural. Vocês já experimentaram isso? Isso tem que arder em nós, irmãos. Isso tem que queimar em nós. Essa geração precisa entender, desejar queimar no espírito. Desejar não fazer parte de uma sociedade comum. Desejar ser diferente de todos. Falar diferente de todos. Comunicar diferente de todos. Entenda isso aqui. Então, voltando aqui para João. Então, nós vimos aqui que João agora, ele entendeu a mensagem. E ele começa a se movimentar. E ele começa agora a caminhar dentro daquilo que foi chamado. Dentro daquilo que ele foi chamado. Mas olha só. Nesse momento aqui, Jesus ainda não tinha aparecido para ele. Tem coisas que Deus vai te chamar, que Ele não vai te revelar logo qual vai ser aquilo que você vai ter que fazer. Fica tranquilo, porque bom é você ter consciência de quem está falando com você. Bom é você compreender a mensagem. Aleluia. Quando você compreende, você vai para onde é destinado a ir. E não tem medo. E não teme, e não reclama. Você percebe que João foi para o deserto. E todos nós sabemos o que é que acontece no deserto. No deserto não tem multidões. No deserto tem anonimato. Mas não com João. Porque mesmo no deserto, ele foi acessado. A unção atrai. Quem anda no propósito pode ir para onde for, meu irmão. Pode ir para onde for, atrai. Porque a bênção, nós carregamos a bênção. Você está aqui? Agora perceba uma coisa. Outro dia eu estava até falando aqui com o pessoal. E eu dizendo assim: como que alguém iria atrás de João? Se João estivesse ali falando mal das pessoas, criticando pessoas, maltratando pessoas. Não tinha ainda não. Não tinha ainda não. Sabe, irmãos, quando você entende quem Ele é, você flui em amor. Você flui em amor. Não tem ninguém que tenha ouvido a voz e conhecer aquele que fala com você, entender a mensagem, que ainda esteja crespo ou crespa. Não tem. Quando você está assim ainda, é seu espírito te comunicando. Você precisa entender a mensagem. Você precisa entender a mensagem. E quando João estava ali mostrando e falando, e a mensagem de João era: arrependei-vos. Arrependei-vos. Quantos tem projeto para 2026? Quantos tem aqui projeto para 2026? Hoje é o primeiro dia do segundo mês do ano de 2026. A mensagem é clara. A mensagem aqui, ela é bem e muito clara. Quando nós fazemos os nossos próprios projetos,
os nossos próprios planos podem ser frustrados. Você está aqui? Podem ser frustrados. Mas, quando João estava ali no meio, João estava apresentando a voz do mensageiro, a voz do que convocou, a voz do que mandou uma mensagem. Ele só estava transmitindo a mensagem, mas a mensagem veio do alto. A mensagem veio do Pai. A mensagem veio daquele que te criou e te formou. Quando está olhando para a sua condição natural e humana, e está vendo que você está repetindo ciclos da sua vida. Quando está vendo que você está andando no mesmo passo, caminhando com as mesmas inverdades. Alguém está aqui? Mais um ano. E o mensageiro está lá. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. E o mensageiro está comunicando. Vai ficar aí ou você se arrepende? Você vai ficar trabalhando por si mesmo? Vai fazer as suas próprias vontades, andando nos seus próprios passos? Ou você quer me seguir? Ou você quer me seguir? Que mensagem, pastora? Mas o mensageiro está comunicando que você não tem que viver mais um ano nos seus próprios passos. Quando se fala de arrependei-vos, quando você vai aqui para essa palavra arré, eu paro aqui só na ré, né? Que é motorista, quem dirige, arré. Então eu disse, nós precisamos, recuar, mudar a rota, mudar a direção, caminhar para um novo lugar. Era João dizendo, você está hoje com a grande oportunidade de ouvir essa mensagem, de receber esse comunicado e se arrepender. Vale a pena se arrepender, Ari? Vale a pena se arrepender, pastora Tânia? Vale a pena se arrepender. Por quê, pastora? Porque quando você se arrepende, você está abrindo mão das suas próprias vontades. Quando você se arrepende, você faz uma análise de quem você é agora, naquele momento. Quem é você? Quem é você? Então, quando o mensageiro está ali dizendo, arrependei-vos, ele está mandando uma mensagem. Olha onde você está. Olha o que você tem vivido até aqui. Olha quais foram suas conquistas. Olha só o quanto você cresceu nesses anos. Analise. Perceba a sua evolução. Porque quando alguém começa a analisar, é por isso que Paulo diz, analise o homem a si mesmo. Porque quando ele começa a olhar para si, e ele entende que os processos estão nele mesmo, e não está em ninguém outro, não está no outro, está aqui dentro. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, quando você entende onde estão os seus traumas, os seus problemas, as suas dores, quando você tem consciência que daqui até aqui você andou da forma que você achou que era possível. Mas eu vou te dizer, pergunta a quem está do teu lado, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não muda, irmãos. E a palavra do Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Aí nós vimos agora uma mensagem dizendo, eu estou aqui para mudar a sua história. Eu estou aqui para lhe tirar desse lugar de dor, desse lugar de que nada acontece na sua história, das frustrações,
das debilidades, das inconformidades. E alguém que se levanta diante de todos e começa a dizer: a minha história foi diferente. A minha história foi outra. Por quê? Porque ele conseguiu entender qual era o seu chamado. João conseguiu entender qual era o chamado dele. E quando você entende qual é o seu chamado, você sabe comunicar muito bem a mensagem. É por isso que quando João, no meio de um deserto, João abriu a boca e disse: arrependei-vos. João estava anunciando para ele um lugar novo, um caminho novo, um lugar que aqueles que viviam em guerra agora haverá paz. Um lugar daquele que vivia em frustração agora terá um gozo de espírito. Um lugar daquele que vivia preso, aprisionado nas suas dores e ações malignas, agora pode dizer: eu sou livre. Aleluia. João estava ali: se arrependa. Oh, como essa palavra parece que é algo tão terrível para um cristão. Concorda comigo? Parece que quando alguém manda essa mensagem de arrependimento, a primeira coisa, parece que as pessoas ficam meio que encrespadas. Mas pelo poder do Espírito Santo, pela graça que foi liberada nesta noite para te alcançar, porque eu não vim aqui para te trazer mais peso, eu não vim aqui para te trazer dor. João não estava ali levando dor para ninguém. João não estava ali acusando ninguém. João ali não estava ali defamando ninguém. João estava mudando histórias. Você está pronto? Você está pronta para ter a sua história mudada? Você está pronta para viver uma vida nova? Você está pronto para usufruir do reino de Deus? Nós precisamos almejar. Porque enquanto eu estava lendo aqui, eu disse: meu Deus, nós não temos uma cultura de reino. Nós não temos cultura de reino, amados. E por isso, quando a Bíblia fala, os céus está próximo, Ele dizendo: só depende de você para acessar esse reino. Está pertinho de você. Está pertinho de você. Então, quando você tem essa compreensão do que está falando aqui pelo Espírito, e que você entende e você para e analisa: por que eu vou ficar preso nisso aqui? Por que continuar com essas velhas ações? Por que continuar com esses maus hábitos ainda? Por que continuar mentindo? Por que continuar pervertendo a palavra? Por que continuar aceitando andar como todos andam? Por que continuar? Quando você tem consciência de reino, quando você entende que é Deus te dizendo: eu te escolhi. Quando você entende que é Deus dizendo: você tem que estar pronto, porque já está tudo preparado para você viver uma vida de excelência, para você ser restaurado, para você ser curado, para você ser protegido. Aleluia. Então, quando eu tenho essa consciência e eu entendo o que é que João estava comunicando, ele viu. Ele viu o que, pastor? Ele viu o reino. Ele viu o reino. O reino já estava implantado nele. Aleluia. O reino já tinha sido implantado em João. E ele precisa plantar esse reino dentro de nós. Esse reino precisa ser plantado em você, para que você possa entender quem você é. A Bíblia diz que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para sermos o quê? Reis, rainhas, sacerdócio. Você está entendendo o que o Espírito veio te comunicar nessa noite? Aleluia.
Tem muita gente, irmãos, que ainda não consegue sair do lugar, porque ainda não conheceu, não efetivou o entendimento dele na mensagem. E como é incômodo alguém dizer, saia desse lugar. Tem gente que detesta ouvir isso. Quando alguém diz assim, saia desse lugar, e parece que está sendo afrontado. Mas por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu a mensagem. A pessoa não consegue se conectar com a mensagem. E é por isso que eu digo, nós estamos aqui para enviar a mensagem, mas eu preciso compreender quem foi que enviou a mensagem. Porque quando a mensagem é lançada, é transportada, nós temos a consciência do que estamos fazendo, certamente essa mensagem irá mudar histórias. Irá mudar a história. Porque veio de uma fonte pura. De uma fonte pura. Então, quando João estava ali, arrependei-vos, ele estava dizendo, você está com a sua grande oportunidade. De quê, pastora? De viver um 2026 extraordinário. Viver o que você nunca viveu. Andar de forma que você nunca andou. Tem gente que fica pedindo a Deus todo dia, Pai, me dá. Não, irmãos, você precisa acessar o reino. Você precisa entender o que é acessar o reino. Aleluia. Então, veja bem, aqui nós falamos que os saduceus, os fariseus e saduceus vieram para ver o que estava acontecendo, para ver o batismo. E ele faz questão de dizer, o meu batismo é só para que você compreenda que chegou a hora de uma mudança radical. O batismo de João era revelando uma decisão. Futuca quem está do teu lado. Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora, minha irmã, de tomar uma decisão. Uma decisão. O batismo era para revelar que ele havia tomado uma decisão. Você está aqui? Chegou a hora. Diga para quem está do teu lado, chegou a hora. Chegou a hora de tomar uma decisão. Chegou a hora de mostrar para quem quer que seja que você agora serve ao Senhor. Que você agora é ungido, separado para fazer a obra do Senhor. Era por isso que João andava mostrando o tempo todo. João se vestia diferente, João andava diferente, porque ele tomou uma decisão. Irmão, chega de ficar em cima do muro. Chega de ficar em cima do muro. Chega de ficar caminhando de qualquer jeito. É tempo de decisão. Levante sua mão e diga, hoje é o dia da minha decisão. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Então perceba isso aqui. Então, aqueles saduceus, fariseus, entram ali em cena e vão estar olhando, observando. Eles eram alguém que conhecia muito de leis. Eles sabiam que era lei. E ele estava ali olhando Jesus, olhando João. Só que eles estavam ali, mas eles não estavam ali recebendo a mensagem, compreendendo a mensagem, ou melhor, eles estavam ignorando a mensagem. E sabe que no meio de nós tem muitos como eles, que estão no meio, mas estão ignorando a mensagem. Tem muito no meio de nós, que está com a grande oportunidade de verdadeiramente ter a sua história mudada, ter a sua vida mudada, ser participante do reino dos céus, mas continuam só observando, com os mesmos hábitos,
com as mesmas formas de falar, com as mesmas formas de se comportar, com as mesmas vestes. No meio dos irmãos que estavam ali decididos, ali tinha uma linguagem. Mas quando saía dali, eram críticos, estavam criticando aqueles que tomavam decisão. Deus está falando, irmãos. Deus está falando. E perdendo uma grande e rica oportunidade. Eu quero dizer para você, se nesse momento de análise sobre a sua história, você está se colocando em alguma dessas condições, não perca tempo. Porque você não veio aqui à toa. O Espírito Santo te trouxe aqui para que hoje você determine viver aquilo que o Senhor preparou para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então naquele meio tinha, mas pessoas estavam ali verdadeiramente tomando a posição. Aleluia. E sabe, irmãos, nesses últimos tempos que nós precisamos é estar posicionados. Porque vai chegar um tempo onde ventos irão soprar. E se você não estiver firme, se você não estiver posicionado, se você não tiver tomado uma decisão, talvez você seja soprado. Olha o que o Espírito Santo diz à igreja. Hoje eu estava em um mover no Espírito lá pela manhã. E o Espírito Santo falou comigo nitidamente. Chegou a hora da igreja se movimentar diferente. Chegou o tempo. E nós precisamos ouvir o que fala o Espírito. Precisamos ser diferentes, irmãos. Precisamos andar diferente, irmãos. E o mais gostoso de tudo isso, que o inimigo ele veio o quê? Para te aprisionar, não é isso? E a Bíblia vai nos dizer que tudo parte daqui, da mente. Porque quando alguém pensa, eu vou tomar uma decisão, uma voz vem lá de dentro e diz assim: você está doido? Você está doida? E as suas festas? E aquilo que você podia fazer, quando você tomar essa decisão, você não vai poder mais. É ou não é assim? Porque no tempo que eu estava ainda presa, cativa, eu ficava desejando. A pastora Tânia, a pastora Néa, estavam ali louvando, adorando, e o coração ficava batendo, e eu dizia: eu não posso. Como é que eu vou fazer minhas farras? Quando chegar sexta-feira, como é que vai ser? Eu vou ter vontade de beber? E aí, como é que vai ser? Deus está falando. Mas teve um dia que a mensagem, meu Deus, chega o dia que essa mensagem ultrapassa. Chega o dia, eu quero profetizar que hoje é o seu dia de uma mudança na sua história, uma mudança de rota. Chega o dia. Olha só isso aqui, irmãos. Nós falamos de batismo. Batismo é uma imersão. Batismo é entrar de cabeça. É não ficar com nada de fora. O batismo significa você mergulhar nessa verdade. Você vê que todos que iam para ali faziam questão de ser batizado. Era anunciando: eu não quero mais nada de fora. Eu quero a totalidade. Eu quero a totalidade. Ei, irmão, não sei você, vai ficar satisfeito com parte? Eu não, querido. Porque eu já fiz uma pesquisa do que é viver em reino. Eu já sei o que é reinar nessa terra. Eu já sei o que é viver mendigando pão. Eu já sei. E quer que eu te diga uma coisa?
não vale a pena se manter naquele lugar, não. Não vale a pena. Não vale. Agora veja aqui. De repente, há um anúncio que ele iria batizar com fogo. E sabe o que significa esse fogo? Era limpando as impurezas. Ei. Às vezes você fica preso, eu não posso, eu não vou conseguir. E o Senhor diz assim, olha, não vai depender de você não. Porque quando você pensar que não pode, o Espírito vai e te toma. O Espírito vai e te cura. O Espírito vai e te limpa. O fogo do Espírito vem sobre você e consome todas as impurezas que estava te roubando, meu irmão. Que estava te roubando, minha irmã. Tem tudo, a Bíblia diz, que está aqui, a narrativa é que o machado já está posto à raiz das árvores. Mas você lembra daquela passagem? Uma passagem que diz que um homem estava tratando da árvore. Chegou um belo dia. Isso é amor, viu, irmãos? Chegou um belo dia. E que foi dito, arranca, não está produzindo, não tem fruto. Corta aí essa árvore. Mas um justo juiz, um advogado fiel, que se levanta em favor da tua história, que se levanta em favor de você, que olha para você e diz, o propósito precisa ser cumprido. O propósito precisa ser cumprido, Mariana. O propósito precisa ser cumprido. E a Bíblia diz que aquilo dali não foi permitido. Ainda que tenha tudo pronto para tentar ceifar você, Deus está te guardando. Porque esse é o tempo de você tomar uma decisão. Esse é o ano. Você pode declarar isso comigo? Esse é o meu ano. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos ter essa consciência. Esse é o seu ano. O ano da sua decisão. O ano que você não vai abrir mão do propósito. O ano que você vai abrir mão de qualquer coisa, mas não vai abrir mão do propósito. Você foi criada para Ele. Você foi criado para Ele. Aleluia. Já estou finalizando. A Bíblia diz que, de repente, quem surge? Jesus. Jesus sempre surge. No meio das suas dúvidas. E Jesus vem justamente para mostrar para aqueles que ainda não havia compreendido a mensagem. E Jesus diz, talvez você não tenha compreendido, mas eu faço questão de participar dessa mensagem, de receber essa mensagem. A Bíblia diz que João olha para Jesus, e Jesus diz que, então Jesus veio a Galileia, Jordão, para ser batizado por João. Olha só, que grandeza. Você está entendendo que Deus quer te levar? Em que nível Deus quer te levar? Você está compreendendo a que nível? Porque quando João olhou, pastora Tânia, disse, Jesus, eu batizar você? Eu quero que você compreenda o nível de arrependimento que você tem que entrar para chegar e acessar a níveis que você nunca sonhou, nunca imaginou. Então João, entendendo a comunicação, João estava pronto. E eu profetizo que você vai estar pronto. Porque a Bíblia diz que Jesus chega para ele e diz assim, olha, deixa assim. Deixa assim. Estava escrito. Estava escrito. Estava escrito. Faz parte do seu propósito. Faz parte do teu propósito. Eu não sei se você está compreendendo a mensagem, mas eu vim nessa noite te dizer que se você decidir hoje
Você vai viver o que você nunca viveu na sua história. E que esse é o ano. Esse é o ano de você ter acesso ao reino dos céus. Aleluia. É esse ano, irmãos. É nesse ano, irmãos, que nós precisamos compreender para que fomos chamados. A Bíblia diz que João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti. Às vezes a gente fica assim, ó, Jesus me toca, Jesus. Jesus me toca. E Jesus assim: eu só estou esperando você me tocar. O acesso foi liberado para você. O acesso foi liberado para você. Tem gente que fica pedindo a Jesus: Jesus me cura, Jesus me cura. E Jesus está dizendo: eu quero que você determine a sua cura. Eu quero que você entre nessa dimensão daquilo que você já tem acesso. Porque quando você se arrependeu, meu irmão, quando você verdadeiramente tomou a posição de viver de acordo com o chamado, de acordo com o propósito, você tem acesso livre. Quantos estão dispostos a acessar livremente? Acessar livremente. Aleluia. A Bíblia nos diz o quê? Que ele entregou a chave para quem? Para a igreja. Tem igreja aqui? Você tem acesso porque alguém tomou uma decisão. E sabe por que hoje eu estou aqui carregando isso aqui? Porque eu tomei uma decisão. Eu abri mão daquilo que me aprisionava lá atrás. Quantas vezes menti, quantas vezes fiz coisa que me envergonha. Graças a Deus que o Senhor diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Ainda bem que ele diz assim: olha, aquilo que foi, aquilo que você viveu, eu já nem me lembro mais. Sabe por quê? Porque você entrou nas águas do Espírito. E quando você entrou nas águas do Espírito, quando você se batizou, quando você entrou, a velha criatura ficou para trás. A velha criatura ficou para trás, meu irmão. Agora eis que tem uma vida nova para você viver. É um caminho novo para você viver. Está preso com o quê? Está preso com o quê? Isso que você está aprendendo aí, vale a pena? Vale a pena se manter neste lugar? Analise. Você percebe aqui que eu estou trazendo bem para você mastigar hoje, para você entender a mensagem, para você compreender o que te aguarda, o que te espera. O que o reino só está esperando você para, os anjos começaram, a te servir. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali naquele lugar, Jesus estava ali pensando: meu Deus, esse negócio é difícil. Esse negócio é difícil, não vai dar para mim, Pai. Esse negócio eu não sei se eu vou suportar, não. E Jesus chamava um, chamava outro, para ver se tinha alguém que pudesse ajudar ele a suportar. Mas quando Jesus entendeu, quando você passa a compreender a linguagem da mensagem, quando você passa a se ver naquele lugar, quando você experimenta, quando você ouve a voz, quando você sente o toque, quando você é tocado, é movido, é transformado, é sarado, você tem gozo em dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, faz segundo a tua vontade na minha vida. Aleluia. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Quantas guerras você tem trilhado? E as guerras não são externas. As guerras que muitos têm trilhado é uma guerra interna.
é uma guerra te fazendo de escravo das suas próprias vontades. Amém? É assim ou não é? Porque a gente às vezes lança tudo para o diabo. Às vezes a gente diz, meu Deus, o diabo tem me atentado. Mas não é, queridos. É você lutando contra o seu eu, o seu falso eu. E te prendendo neste lugar, dizendo para você, não saia daqui. E tem João dizendo, ei, Léo, se arrependa. Se arrependa, Léo. Se arrependa, Nilza. Se arrependa, Mari. Se arrependa, a coisa é boa. A coisa é boa, meu irmão. A coisa é boa, é ou não é? Oh, glória! A coisa é boa. O que o Senhor te chamou para experimentar, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem desceu o coração do homem. Aquilo que Ele tem preparado para você, meu irmão. Para de ficar preso. Para de viver preso nesse lugar. O Senhor te chamou para viver as grandezas dEle. Fica de pé. Fica de pé. Eu quero que você aplauda você mesma. Eu quero que esse aplauso seja para alguém que toma uma decisão nessa noite. Eu quero que esse aplauso seja para alguém que entendeu a mensagem. Quantos entenderam a mensagem aqui? Quantos? Nem todos entenderam a mensagem. Se você entendeu a mensagem, meu irmão, se você compreendeu o que Deus falou com você nesta noite, quer que eu te diga uma coisa? Eu gostaria de pregar qualquer outra coisa hoje aqui, mas eu entendi a mensagem. Eu compreendi a mensagem, eu não posso fugir dela. Eu quero te convidar para vir aqui na frente tomando uma decisão. Tomando uma decisão, essa decisão é você e Deus. É você anunciando, entendendo o que foi chamado, arrependei-vos. Já foi aqui muito claro do que Deus tem para você. Mas se você não entendeu ainda o que é viver e fazer parte do reino de Deus, você vai deixar mais uma vez as mentiras te aprisionarem. Mas se você entendeu que esse é o ano da sua virada de chave, da sua mudança, de viver uma história nova, uma história em paz, uma história de paz, uma história de renovo, uma história de restauração, uma história de restituição. Se você não entendeu isso, porque tem muitas vezes que dizem, eu já sou cristã, mas não estou falando só de ser cristã não, viu? Porque tem muita gente que continua vivendo ciclos da sua história, repetindo os mesmos erros, repetindo das mesmas coisas, e não vê nada mudar. Mas quando você compreende, quando você entende que precisa tomar uma decisão, você não fica preso. Glória a Jesus. Eu vou te chamar mais uma vez, mas não se sinta coagido, porque decisões mudam destino. Se você se sente confortável e continuar vivendo as mesmas coisas que até aqui você tem vivido, então você não vem. Mas se você quiser uma mudança de história, olha, um aqui já veio, tomou uma decisão. Tomar uma decisão. Eu sei que Deus está falando nessa noite. Eu sei que até aqui você não viveu o que Deus moveu e entregou para você. Eu sei que você ainda não está vivendo, mas a partir de hoje, se você está entendendo a mensagem, se você compreendeu, você vem anunciando, eu me arrependo. Eu me arrependo.
Arrependei-vos, eu me arrependo. Eu me arrependo quando eu quis fazer as coisas da minha forma. Eu me arrependo quando eu não perdoei quem eu deveria perdoar. Eu me arrependo quando eu não liberei aquele que precisava ser liberado. Eu me arrependo quando tantas vezes eu falei mal de quem não deveria ter falado. Eu me arrependo quando na minha casa era para eu ser luz e eu estava sendo trevas. Eu me arrependo quando eu era para curar e eu estava ferindo. Eu me arrependo quando eu era para consolidar e eu estava afastando. Eu me arrependo. Alamandaraço, rebecancho, remandaraço. Rebacastor, rebecancho, remandaraço. Tem muita gente que carrega enfermidades. E muitas vezes vão em vários médicos. Participa faz muitos exames, toma muita medicação, mas a sua cura está exatamente em se arrepender. A sua cura está exatamente em você se arrepender. E muitas vezes você vai, sobe, desce, vai para médico, volta e está lá. Mas quando você compreende que quem te chama é para mudar a sua história, quem te convoca é para dizer para você: eu sou o mesmo. Eu curo, eu saro, eu liberto, eu transporto para um novo lugar. Eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. E o Senhor está te convidando nesta noite, justamente para que você tenha acesso a um lugar novo, para que você tenha acesso a uma história nova, para que você possa compreender. Quando João declarou: está próximo o reino, ele estava dizendo: só depende de você acessar esse reino. Só depende de nós tomarmos o lugar que nos espera, tomarmos o lugar que é nosso por direito. Porque quando Jesus foi ali, a Bíblia diz que ele deixou também o meu e o seu lugar. Então seja hoje livre. Seja hoje livre. Seja livre para uma mudança de história. Seja livre para viver o que ele te chamou para viver. Às vezes a gente tem tantos culpados. Às vezes nós culpamos tanta gente. Dizemos: eu não consegui por isso, eu não estou por isso. Mas só depende da tua decisão. Só depende de uma decisão. De uma decisão de fazer nova todas as coisas. De viver o novo. Em nome de Jesus. Que esse passo que te trouxe até aqui seja um anúncio. Seja um anúncio de uma nova história. Estamos no primeiro dia de fevereiro. E eu quero profetizar na sua vida. Orem aí. Eu profetizo que a sua história hoje, a partir de hoje, por você ter compreendido a mensagem, por você entender que não é mais tempo de ficar preso, não é mais tempo de ficar paralisado, não é mais tempo de ficar chorando, porque tem tudo pronto para você, meu irmão. Tem tudo pronto para você, minha irmã. Esse é o tempo. João estava ali anunciando. Quem disse que você vai ser queimado? Quem disse que você vai ser cortado? Não, não. Deus preparou esse caminho para você passar. Deus preparou um caminho para você trilhar. Deus vai levar você em águas mais profundas. Você terá consciência. Você terá uma audição perfeita do chamado dele na sua vida. Você terá uma perfeita audição em nome de Jesus. Compreender que ele te chamou para gerar.
Ele te chamou para executar, para levar novas vidas ao caminho. Ei, a sua casa está dependendo de você. Então levanta a tua mão, você que não veio à frente. Você que não veio à frente, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Eu não sei qual foi a análise que você fez aí. Talvez ainda a vergonha está te aprisionando. Talvez ainda você não tenha compreendido que Deus está te chamando para uma história nova. Mas eu quero declarar sobre a tua história. Eu quero declarar sobre a sua vida, que a partir de hoje você nunca mais viverá as mesmas coisas. Que a partir de hoje a unção e a graça do Senhor te toca agora com fogo pelo Espírito. Seja hoje tocada pelo poder do Espírito Santo. Seja tocada, seja cheia, seja livre, seja tocado pelo Espírito. Seja tocado pelo fogo do Espírito. Seja tocado pelo fogo do Espírito. Aleluia. Vai orando aí. Vai declarando. Você que não veio, diga: eu vou para o caminho. Eu vou para esse caminho. Comece a declarar aí onde você está, meu irmão. A sua família vai ser livre. A sua casa vai acessar o reino. Os seus filhos vão conhecer a voz do mensageiro. Eles irão entender os seus chamados. Eu declaro que na tua casa essa voz será anunciada. Eu declaro que na vida dos teus filhos essa mensagem será ecoada. Rebaçou, rebaçou, rebecante, rebiaçou.